Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a primeira edição do nosso NVCast, o podcast da Igreja Nova Vida. Então, estamos aqui com o André, que vai falar pra gente qual que é o tema de hoje, hein, André? O tema a gente estava num debate já, o que a gente ia falar. Mas é basicamente sobre os direitos e deveres da igreja, Estado, que leis que a igreja deve seguir as leis do Estado ou não, com que a lei de Deus demarca a lei do Estado. Aí que polêmica, já começa. Bem polêmico mesmo. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a... Pode passar aí pra... Eu sou a Lucila, advogada, e a gente vai bater esse papo aqui, mas eu espero que não seja tão profundo assim, viu, André? Será que a primeira edição vai ser polêmica? O que você acha, hein, Antônio? Olha, eu acho que o tema é muito polêmico, mas vai depender muito de o quanto que a gente vai pressionar aqui a nossa convidada, né? Vamos sentindo aos pouquinhos. Não, então, na verdade, assim, a gente queria conversar a respeito disso, né? Porque a gente está numa época, na verdade, a igreja sempre teve esse tipo de conflito com o Estado, né? Então, nós temos as nossas questões, o nosso culto. Agora está se falando muito sobre a nossa liberdade religiosa, né? O que a gente pode falar, o que não pode falar, sabe? O que nós podemos fazer ou não, a questão de barulho, né? Com os vizinhos, problema com o vizinho, né? Então, acho que assim, a gente podia começar com, de repente, uma pergunta básica, né? Sei lá, até onde vai os direitos da igreja, né? E onde também estão os deveres. Algo do tipo, né? Entendi. Bom, assim, a partir do momento que tem uma lei que especifica que qualquer assunto que seja, se é uma lei, foi feita devidamente com o processo legislativo corretamente feito, a igreja, qualquer cidadão deve cumprir a lei. Né? É óbvio que tem coisas que você vai falar, poxa, mas isso aqui não é justo. Mas justiça é uma coisa e legalidade é outra. Não condiz, de repente, com a minha fé. Então, mas está na lei? É legal, mas não é justo. Mas se for legal, o legal que eu digo no sentido legislativo, de lei. Se está na lei, mas não vai de acordo com a minha fé, mas eu vou ter que cumprir a lei. Cumprir. Não tem jeito. Trazendo para a Bíblia aqui, né? Hoje eu vou falando aqui bastante, então. Mas trazendo para a Bíblia, eu estava procurando um texto que falava a respeito disso, mas em Romanos 13 está escrito assim, ó, submissão, né? Um título aqui da Bíblia, submissão às autoridades. 13:1, ó. Todos, o apóstolo Paulo falando, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, esse é um ponto, né, André? Que eu penso muito, por exemplo, é polêmico que eu vou falar agora também, essa questão que a gente teve nas eleições, né? O país dividido, aquela coisa, eu não aceito esse, eu não aceito que for aquele. Gente, assim, o processo foi... não vou entrar na polêmica se foi... Se tem fraude ou não. Justo. Se foi justo, se foi fraude, se não foi fraude. Mas está posto aí o novo presidente. Né? Eu duvido que ele entrou ali, se Deus não permitisse, é isso que eu quero dizer, se Deus não permitisse, exatamente, ele não estaria lá, sabe? Então, não é uma coisa assim que essa questão, porque não é meu presidente. Tá, não votei ou não votei, mas enfim, está lá, né? Agora paciência, né? Paciência, né? Enquanto foi o outro, paciência para outros, paciência para mim, para quem não votou nele. Não dá para agradar gregos e troianos, né? Essa é a beleza da democracia, né? Você passa 4 anos com um cara que você não aguenta. Né? Depois você passa mais 4 com outro que você gosta, depois mais 8 com outro que você, pelo amor de Deus. Aguenta mesmo. Mas não aguento mesmo, entendeu? A nossa vida, na realidade, gente, nossos impostos nós vamos pagar. Sabe? A gente vai ter que trabalhar, a nossa vida vai continuar correndo, né? As coisas vão continuar acontecendo, independente de quem está lá. Mas não sei por que a gente foi falar do presidente, por que foi falar isso, né? Mas enfim, porque eu quero dizer assim, não há nada, eu acho, que nesta terra que aconteça senão com permissão de Deus. Então, exato, hoje nós temos um presidente que foi eleito, mais uma vez, se com justiça, com voto válido, sem voto válido, enfim, sem entrar nisso, mas
se Deus não quisesse ele lá, eu acho que ele não estaria lá. A Bíblia é bem clara. A questão é que nós temos sempre esse conflito, né? De, por exemplo, muitas leis do homem, digamos assim, muitas vezes entram em conflito com a nossa fé. Sim. Em conflito com a nossa fé. Mas aí não quer dizer que a gente... muitos fazem isso. Muitos crentes colocam, né? Às vezes a fé deles acima dessa questão de Deus, confiam demais, né? Não, Deus vai fazer a justiça dele, eu não vou seguir tal coisa, porque não, Deus, por exemplo, na questão da liberdade de culto, tem certo horário para parar de fazer barulho. Sim. Então tem irmão que vai, sei lá, porque, não, estamos aqui adorando a Deus e o Espírito de Deus tem liberdade e vamos fazer barulho. Né? Lá na nossa igreja teve uma questão, né? Da questão dos vizinhos. A nossa igreja é bem residencial. Sim. Então você imagina, tá no meio de residências ali. Inclusive tem a nossa igreja e na frente tem a igreja católica. Então assim, azar de quem comprou a casa ali, né? De todos os lados ali, né? Então você imagina, como que a gente deve se portar? A Bíblia fala que a gente tem que dar um bom testemunho. Então se a gente sabe que as leis... falam pra gente parar de fazer barulho tal hora. Você tem que parar de fazer barulho tal hora, né? Mas aí, por exemplo, se eu não me engano, a lei diz que é a partir das 10 da noite, né? Isso, às 22. Mas aí, por exemplo, se a pessoa reclama antes desse horário, a pessoa tá sendo um pouco chata mesmo, né? Tá. Mas aí a gente vai entrar numa questão, eu acho que em tudo na vida da gente, que é o bom senso. Exato. Né? De fato, se ela tá reclamando antes das 10 horas... Tá sendo chatinha, né? Vamos usar essa palavra. Agora, a gente também, já sabendo disso, né? Eu acho que, como o André comentou aí, o bom testemunho, a gente já sabe que... pegam no pé de igreja. Pegam no pé de igreja. E não só pegam no pé da igreja. Pensa você. Você tá na tua casa, você quer assistir a tua novela, o teu jornal, sei lá eu o quê... E a igreja, que podia não ser igreja, né? Podia ser uma escola. Um bar. Podia ser qualquer negócio ali do lado. Mas somos nós que estamos lá. Assim, ia te incomodar também. Mas aí, realmente, tem a questão do bom senso. O vizinho também devia pensar nessa questão, né? Poxa, se passar das 10, eu vou reclamar aqui. Né? Que reclamaram, pelo que eu entendi, não foi isso, né? Tinha uma festa, né? Aí tava tendo uma festa, toda segunda tinha uma confraternização. Sim, então aí era toda segunda uma confraternização, né? Então assim, a questão... Que nem tinha um som alto, não tinha conversa, rolando, não tinha nada, tinha né? Conversa. Mas assim, eu moro, a minha casa é na frente de um prédio. Uhum. Quer dizer, né? Aí nas costas da minha casa tem uma churrasqueira. Final de semana é uma loucura. Até às 10. E, assim, a questão que é muito mais importante. Será que vale a pena a gente ficar levando essas coisas adiante? Já pensando, nós estamos aqui, temos que dar um bom testemunho. Já que estão reclamando, sei lá, melhor não ter a festa. Porque se a festa... Porque, por outras coisas, Deus fala. Se alguma coisa que você fizer escandaliza o seu irmão, faz, tá ligado? Sabe o que eu acho? Eu acho que a pessoa que reclamou tava querendo participar da festinha lá. Eu não fui convidado, então eu vou reclamar. Acho que deve ser isso. Tá fácil, tá fácil. Só convidar, né, Tiago? Vamos lá. Segunda-feira, 7h30. 7h30. É que agora não tem mais festa, então, não tem, né? Agora não vai ser só o culto de oração. Talvez a pessoa... Tem uma outra pergunta agora. A gente fez o curso lá da faculdade, né? Que é um tema que muita gente vai achar interessante. A gente não vai se aprofundar, mas é interessante falar, que é o tema da LGPD. Presta atenção na sigla para não confundir com outras siglas. Como é que é? LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí as igrejas vão ter que se adequar, a gente vai ter que se adequar lá, né, na nossa igreja, a gente fez até um curso lá, mas a irmã Lucila, como advogada, pode dar um panorama aí? Começando, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que veio para, como que eu vou te dizer, para proteger, principalmente por conta da internet, os dados pessoais, né, de nós todos. Porque você entra aí na internet, agora vários sites já estão se adequando,
né? Inclusive os sites da administração pública, Receita Federal, você entrava lá para emitir, por exemplo, uma guia de previdência social para pagar, aparecia lá teu CPF, teu endereço, aparecia vários dados desnecessários para você gerar uma guia para fazer um pagamento, né? Então a intenção desta lei é essa, é proteção de dados, para que não fique tudo aberto para todo mundo, para qualquer pessoa. Você joga o teu nome completo lá, de repente vem o teu nome, vem o teu CPF, vem um monte de informação. Você joga o nome no Google, aparece tudo. Agora diminuiu bem, mas aparecia, tinha um site lá que a gente usa, que eu não vou citar o nome aqui, mas você colocava o nome da pessoa, ele aparece ainda, todas as ações, por exemplo, em que essa pessoa é ré ou é autora, e aparecia os dados pessoais da pessoa. Chato. Né? Então, assim, muito complicado. Agora não, agora aparece o nome. Por quê? Ainda aparece o nome porque o processo é público, né? Então, aparece mesmo. Se jogar o teu nome lá completo, e se você tiver qualquer tipo de demanda judicial, vai aparecer lá. Aparece a capivara. Vai aparecer. Vai aparecer. Então, essa lei veio para proteger esse tipo para não ficar esses dados voando aí pela internet, né? E é uma coisa assim, acho que é um direito fundamental da pessoa ter os seus dados sigilosos. Né? Eu não acho legal também. Você joga meu nome lá, vem lá meu CPF, meu RG, meu endereço. Fica um negócio muito vulnerável, né, para o cidadão. Então, é nesse sentido essa legislação. E a igreja, apesar dela ser ela está colocada como uma empresa, entre aspas, né? Sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos e de pequeno porte, geralmente. A nossa, com certeza, de pequeno porte. Acho que a maioria vai ser isso. Certo. E onde que essa lei se aplica na igreja? Então, qualquer dado que nós pegarmos de qualquer pessoa, seja membro, seja visitante, você pegou nome completo, o papelzinho de oração, estava comentando com o André ontem, tem lá na entrada, você preenche, coloca o teu nome, aí tem lá para você colocar o seu celular, o seu e-mail, até para a igreja poder fazer um contato com você, se está pedindo oração, se está necessitado de alguma coisa. São dados que você está pegando. Então, qualquer dado que você pegar de qualquer pessoa, são dados pessoais que devem ser guardados de uma forma que não fique ali para que qualquer pessoa tenha acesso àquilo, né? Essa lei veio regulamentar toda essa coisa, mas a questão é essa de proteger os dados pessoais. Entendi. Isso se aplica também, por exemplo, lá na igreja a gente faz as transmissões ao vivo, né? E se aplica, por exemplo, a direito de imagem, por exemplo. Sim. Então, aí a gente entra na questão dos dados sensíveis, né? Que é a informação da religião da pessoa, né? Da religião que ela professa. Está certa a palavra? Professa, né? É um dado sensível. Então, assim, nome, RG, CPF são dados pessoais. E os dados sensíveis são aqueles que podem causar qualquer tipo de discriminação. Constrangimento. Então, aí mais ainda. Então, assim, se você pega, por exemplo, uma imagem de uma pessoa e ela não quer ser identificada como cristã, batista ou qualquer coisa assim, aí ela tá lá no YouTube dos nossos cultos. Já aconteceu, entendeu? Né? Já aconteceu, por exemplo, nós estávamos lá fazendo a transmissão e era um evento missionário. Então. E o missionário falou, não pode transmitir. Aí eu falei, eu sem noção, né? Eu falei, tudo bem. Aí eu tava tirando umas fotos também. Aí ele falou, você vai postar essa foto? Eu falei, cara, o cara é chato. Mas não é, por quê? O cara vai lá naqueles países onde tem uma perseguição grande, sim, né? Aí ele não pode ser... É uma questão de segurança dele. De segurança. Sim. Aí a pessoa falou, puxa vida, né? Olha que sem noção que eu fui. A gente é pouco sensível. Então, assim, essa questão de... Na verdade, a adequação que a gente tem que fazer na igreja desde a entrada do dado, que é essa questão que a gente falou do nome, as fichas de membro, os pedidos de oração, os nomes, quando a gente pede oração oralmente, né? Fala o nome completo. Fala o nome completo da pessoa e fala a doença que a pessoa tem. Não é por mal, a pessoa está fazendo aquilo de um bom coração, está pedindo porque ela crê que Deus pode curar aquela vida, restaurar a saúde, enfim, o que seja. Mas
pode trazer um problema para a igreja isso. Então, nessas fichinhas, por exemplo, tem que estar discriminado, por exemplo, para que você vai usar aqueles dados? Para que você vai usar, mas principalmente pegar o consentimento dessa pessoa e colocar lá na fichinha de oração, olha, que você está colocando aqui, que ela não é obrigada a colocar o e-mail ou o celular, não sei mais o que pede ali, mas que se ela colocar, ela está ciente que ela está dando consentimento para que a igreja guarde aquele dado dela. Porque aquele papelzinho, acho que vai para a caixinha de oração. Vai para lá e depois eles queimam, né? Fazem algum tipo de até coisa. essa questão do descarte do dado também tem que ter ser os seus esclarecido, cuidados. né? Tem que ser... E com relação, assim, no caso, a imagem realmente das pessoas que estão ali simplesmente visitando a igreja, prestando culto. Obviamente você não tem como pegar um consentimento na entrada de todos os membros. Basta uma placa, informar que ela está sendo gravada, ela pode solicitar a gravação, pode a remoção, por exemplo? Como que funciona? Pode, ela pode solicitar. Agora, dos membros, qual que seria, o que a gente vai precisar fazer lá na igreja? É fazer um recadastramento de todos, para que todos nos autorizem a usar as imagens, né? Que eu acho que na membresia a gente não vai ter problema. Não, Agora, a questão do visitante, como você está falando, aí o ideal seria realmente quem está na porta, quem está recebendo a pessoa, percebeu que aquela pessoa é visitante. A gente filma aqui, tá? Sei lá. E aí também tem uma coisa, né? Aí começa a entrar um pouco na parte tecnológica que eu não sei. Eu sei que dá para fazer, mas não sei como seria isso. Sabe quando você deixa a pessoa desfocada? Sim. Não sei o nome daquilo lá. Seria uma forma de proteger a igreja. Né? Você não dá... De um eventual processo, né? Exatamente. Do visitante, aí eu digo, né? Porque às vezes a pessoa visitou, foi um dia e depois alguém viu no YouTube, mas vi você lá. Fica... O que, assim, a gente estava vendo lá no curso, né? Que o professor falou que, por exemplo, a gente não precisa ser tão xiita a ponto de, vamos parar de filmar. Não é essa questão. Mas é que, por exemplo, a gente precisa ter um canal, inclusive eu ia até falar isso para você, do site, a respeito do site. A gente precisa ter um canal bem claro para se essa pessoa, de repente, acontecer, me viram, eu não quero que esteja lá. Um canal de acesso fácil. Um portal do titular de dados, alguma coisa que ele possa solicitar a remoção do que a igreja tem sobre ele. Né? Esse culto X aqui, eu apareci lá e eu não quero. Então, assim, isso vai, de uma certa forma, atenuar, né? Foi pelo que eu entendi lá. De repente, se a pessoa entrar com um eventual processo contra a igreja, peraí, a gente tem um canal lá, é só você pedir lá. Então. André, falando em eventual processo contra a igreja, já teve um caso parecido, né, com relação a isso, não teve? Mas não foi nesses termos de direito. Ele citou um caso lá de uma pessoa que deu um testemunho e se arrependeu, né? Ele citou lá, né? Sim. O professor falou, né, de um testemunho. Quer falar? Não, pode falar. Uma pessoa foi lá dar o testemunho e depois ela deu o testemunho e depois ela se arrependeu de ter dado aquele testemunho. E aí ela tentou, me parece, pelo que eu entendi, ela tentou entrar em contato, tipo, por e-mail, tal. Só que, assim, ela não foi lá na igreja falar com o responsável para tirar. Ela tentou entrar em contato, não conseguiu entrar em contato com o processo. Então, isso é uma questão que a lei também ela determina que as empresas, a igreja, no nosso caso, tenha o DPO, né, que fala, que é aquela pessoa que vai fazer esse meio de campo entre a igreja e a pessoa, né? A pessoa lá que está solicitando para retirar o dado, né? Só que, assim, se é uma empresa de grande porte, ela obrigatoriamente tem que ter isso daí, nem que seja terceirizado essa pessoa. Sim. No nosso caso, se a gente tiver um canal, tipo uma comissão, isso que vocês estão falando. É uma comissão, sei lá, de pessoas assim também? Não, e a gente não precisa ter o DPO. A gente pode ter uma forma, como tem um canal oficial, né? Ou no site, ou um e-mail, um telefone, alguma coisa, né? Mas que funcione. Porque não pode acontecer como aconteceu lá na igreja. Não pode. A pessoa entra, manda um e-mail, ninguém vê, ninguém sabe de onde foi, ninguém dá resposta, então não pode. Tem que ser uma coisa que efetivamente alguém vai cuidar e vai agilizar aquilo. Olha, não quero mais isso, vai dar uma resposta, vai dar um amparo para essa pessoa que não está querendo, né? E no nosso caso vai ser dessa forma. O que eu percebo assim, o que é perigoso, né? É que muitas pessoas colocam... espiritualiza muito.
Então aí quando você espiritualiza, às vezes você abre mão de certas responsabilidades, né, que você precisa ter. Por exemplo, a pessoa, ela tem o direito dela de não querer ser filmada, vamos supor. E a igreja tem que entender que ela tem esse direito, mesmo que ninguém solicite. Então a gente precisa, de uma certa forma, supor que vai acontecer coisas... a gente assim, tem que tem que trabalhar preventivamente, né, para deixar a igreja o mais segura possível. E também aquelas pessoas que nos visitam e mesmo os membros. Pode ter membro ali que fala, eu não quero. Exato. Pode ter, gente, né? Sei lá, não gosto do meu cabelo quando aparece aí, sei lá, qualquer coisa aqui. E eu acho que cabe à igreja a nós respeitar, né? Aconteceu igual aconteceu com a gente nesse culto aí. Caramba, erramos tudo no louvor. Eu noto quando eu tô sentado no banco que eu tô ficando calvo aqui. Porque a câmera do fundo pega bem aqui, ó. Eu vou solicitar a remoção desse culto, porque eu errei tudo, cara. Mas erramos. É verdade, naquele último louvor lá pode solicitar a remoção. Vou solicitar a remoção. Senão a gente vai processar. Ouviu, Matheus? Ouviu? A gente precisa encerrar, né? Vamos. Já? Até foi rápido, né? Precisa marcar mais para aprofundar um pouco mais a questão do conhecimento, né? Porque é importante as pessoas, os membros conhecerem. Nós, todos da igreja, sabermos que a gente precisa fazer isso aí para o bem da igreja. De fato, a gente vai ter uma reunião lá, mas convocar toda a liderança, né? O pastor Kenji agora está voltando aí, né? Com mais saúde, em nome de Jesus. Mas convocar toda a liderança, principalmente a gente, né, da transmissão e também das mídias sociais. Porque já aconteceu, a gente, foto, assim, de criança, né? Sim. Foto de criança sendo apresentada, então, mas visitante. As crianças a gente já fez lá um termo. Eu não sei se eles estão... E a Alessandra me disse que pegou o consentimento dos pais. É muito importante isso. Agora, por exemplo, isso que você falou aí, eu acho que não deve ter, não. Da apresentação de um bebê. Então. Não deve ter. Então, vamos estar... Qualquer coisa o bebê vai procurar a senhora para processar a igreja. O bebezinho. Sim, não. Eu vou defender. Eu quero processar a igreja, doutora. Eu vou defender. E vale lembrar que aí é uma outra polêmica para a gente também poder falar em outro momento, que é: o crente pode processar o irmão dele, né? A gente já falou sobre isso, lembra? É verdade. E é uma polêmica danada. E aí, na próxima. O crente pode processar o irmão? Boa essa daí. Tem um texto muito bom sobre isso na Bíblia, né? Mas eu vou falar, Fala. Juridicamente falando. Pode e deve, dependendo do caso. Interessante. Aí, ó. Aí, tá vendo? A irmã Lucila já foi incisiva. Vamos lá. Precisa processar o André, doutora. Pode. Contrata os meus serviços. Aí, eu preciso processar ele por falar demais. Precisa ver se tem. Acho que não vai dar. Não vai esse daí você... Nesse crime não existe no Código Penal. Ainda não existe, né? Ainda não. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito bom o bate-papo. Fala aí para os nossos inscritos aí um pouco da senhora, a profissão, assim, tipo, tudo que a senhora tem, tudo para quem quiser um dia entrar em contato com a senhora, contratar e tudo mais. Faz o seu jabá, vamos dizer assim, né? Bom, meninos, primeiramente eu que agradeço o convite, tá, de estar aqui. Foi bem gostoso o bate-papo. Se quiserem me convidar outras vezes, fico à disposição. Tá bom? Eu atuo com aposentadoria e tributos, recuperação de tributos, faço a defesa na execução, né? A pessoa está sendo executada porque não pagou um tributo, alguma coisa assim, né? Execução fiscal que a gente chama. Então eu trabalho nessa área também, aposentadoria e execução fiscal. Então se alguém precisar, vocês vão demorar ainda para aposentar. Mas se deixou de pagar lá o IPTU, se aposentar. Eu também estou nessa. Não sei se aposento. Deixou de pagar o IPTU, sei lá, alguma coisa lá, está sendo executado, me chama lá que a gente dá um jeito. E como que a gente encontra a senhora na internet, no e-mail? Então, tem o e-mail, eu falo aqui, posso falar? E o WhatsApp, né? O WhatsApp é o 11 98444 2011 e o e-mail é lucila.h.bertolini@gmail.com. Mas melhor o WhatsApp. A senhora autoriza a gente ficar guardando os dados? Boa pergunta. Depende como você vai guardar esse dado. Depois você vai me falar isso aí, como é que você tá? Como você tá fazendo esse tratamento desse dado aí, eu autorizo. Tá certo, então.
Tony, obrigado também por estar participando aqui com a gente hoje. Obrigado, um prazer. Estamos sempre por aí. Isso aí. André, faz aí as despedidas da galera. Bom, muito bom estar aqui. É um privilégio, né, nós estarmos com esse tempo, porque era o tempo que o pastor Kenji fazia o programa dele, ele passou pra gente o bastão, e ele falou, agora vamos fazer a coisa de um jeito mais moderno, né? Sem se esquecer de levar a mensagem de Deus, sem se esquecer o propósito, né? O propósito é a gente falar de tudo isso, mas nos lembrando que o foco é nós falarmos de Deus também, igual que a gente falou, é um assunto bem técnico, né? Mas a gente leu o texto aqui para que não ficou só nas nossas palavras. Nós temos que respeitar os governantes, porque foi Deus que colocou lá. Então, se Deus colocou, a gente tem que respeitar, né? Orar por eles também. Então, a nossa função aqui, como igreja, é tentar ser esse canal um pouco, digamos assim, mais moderno, né? Porque se falar jovem, não sei se rola. Mas moderno fica melhor. Moderno, desse formato mais moderno. E o Thiago aqui, que é o nosso âncora aí. É isso aí. Então, pessoal aqui que assistiu a gente aí, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais aí e acompanhar a gente. Já manda pros amigos, manda pra família, pro papagaio, pro gato, pro peixinho, para se inscrever aqui no canal, que vocês vão curtir bastante aí. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe.